Estamos de volta! E o assunto de hoje é língua presa. Que é isso? Afreno? Não sei. Vamos descobrir juntas, gente, porque nós estamos com uma especialista aqui para falar sobre a tão famosa língua presa. E quando o recém-nascido tem a língua presa, o que fazer? Não sei. Vamos descobrir juntas? Fica com a gente nesse episódio, porque a especialista é nota 1000. Érica, muito obrigada pelo seu sim, muito obrigada por participar aqui conosco e vamos desvendar aí o mistério da língua presa. Glau, eu que agradeço pelo convite, foi uma honra e não poderia nem titubear em aceitar o convite. Ai, que delícia! Então, para a gente já saber onde te localizar, a tua especialidade, deixa as tuas redes sociais. Olá, meninas, tudo bem? Sou Érica Guidetti, especialista em odontopediatria. Tenho um consultório no edifício aqui próximo, no The One Tower, e podem me encontrar nas redes sociais por Érica Guidetti. Gente, eu sei que o assunto hoje vai ser incrível, incrível, porque eu vou até abrir o jogo aqui. Eu conheci a Érica através de uma cliente em comum que passou por esse problema, que a bebezinha dela nasceu com a freno, e o freio curto, né? Eu não entendi nada. Então, assim, quero que você diga para nós o que é a língua presa. Popularmente chamada de língua presa, tecnicamente como anquiloglossia ou freio lingual curto. É muito comum os pacientes relatarem: meu filho nasceu com freio. Temos que entender que o freio é uma estrutura anatômica que todos nós temos, mesmo estando alterado ou classificado como normal. E é uma estrutura que dá o suporte para a língua. E essa estrutura vai direcionar os movimentos da língua, desde a sucção, como um recém-nascido, até na fase adulta, na mastigação, a fala, que é quando as pessoas mais remetem, Fica com aquela falinha meio assim, né, de língua presa. ou a interposição do S, né, a língua, no lugar de se acoplar no céu da boca, passa pelos dentes, então tapo, por exemplo, ou aquele R que não sai o R vibrante, mas o impacto da língua presa é bem maior. Mas a língua presa é uma estrutura rígida. Então, na boca, nós temos outras estruturas que vão mudar conforme a idade. Já o freio lingual, não. Ele se permanece ao longo de toda a vida daquela pessoa. É mesmo? A única forma de alterar realmente é com a cirurgia, caso de fato essa anatomia venha impactar. A cirurgia é o famoso PIC? Popularmente chamado de PIC, mas digamos que a estrutura mais evidente na língua presa é como se correspondesse a uma membrana, é a ponta do iceberg. Abaixo nós temos outras fibras de colágeno que mantêm aquela língua com restrição de movimento. Portanto, se aquele bebê ou até aquela criança, adultos, todos podem fazer a cirurgia, não existe um prazo, não existe um limite de idade. Fizer um procedimento mais superficial, pode ocorrer de reabordar lá na frente por não ter feito a liberação completa. Então, nós temos o PIC e nós temos a frenectomia ou frenotomia, de acordo com. E qual é a diferença do PIC e da frenectomia? Então, o PIC é um procedimento mais superficial, na qual o profissional, sem anestesia, irá realizar um corte. Já a frenectomia, aquela liberação completa, é quando a gente consegue acessar camadas abaixo daquela mais superficial, removendo as fibras de colágeno, e esse procedimento deve ser realizado sempre sob anestesia local, aquela anestesia clássica do dentista. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem aí tipos, eu posso chamar de tipos de língua presa? Sim, graus. O grau da língua presa. Às vezes é menos, às vezes é mais. Então, se for pouquinho, um pique já resolve.
que é esse cortezinho, ou não tem nada a ver? Não, é padrão, o procedimento é padrão. Independente do grau, você precisa fazer a liberação completa, porque todo freio lingual, independente do grau de encurtamento, apresenta uma porção anterior e uma porção posterior. A anterior é aquela visível ao olho nu, que você faz o pique. A porção posterior é aquela que fica abaixo da mucosa, abaixo daquela pele, digamos, que a gente consegue visualizar. E é aí que faz a diferença na liberação. Gente, pera, peraí, deu um nó, porque eu participo de partos e eu fotografo partos e eu já vi coisas assim, que assim que o neném nasce, vamos ali fazer um pique porque ele nasceu com freno e já faz na hora. Recentemente, eu tive até um que eu fiquei um pouquinho assustada, porque assim que o neném saiu, ela já foi fazer o exame, né? Faz aqueles primeiros cuidados no neném e já fez o pique na hora. Chamou o pai e disse: já vou fazer aqui agora, para ele mamar melhor e tal, antes de levar o neném para a mãe. Eu achei aquilo tudo muito esquisito, mas ok, né? E aí fizeram, botaram lá e a gente segue ali. Essa é uma conduta que, assim, logo que nasce já pode fazer o pique, ou porque, assim, pelo que eu entendi, tem que fazer a frenectomia, independente do pique ou não. É isso? Isso. É, Tem que quando desgrudar tudo, né? tudo, quando o freio é diagnosticado já na sala de parto, é porque ele de fato tem um encurtamento mais expressivo. Existem graus mais leves desse encurtamento que você pode não identificar aparentemente. É uma língua normal, faz aquele teste na maternidade de rastreio, que os profissionais da própria maternidade realizam para poder dar alta, é um teste obrigatório. E muitas vezes o laudo do teste da linguinha é dado como normal e posteriormente algumas consequências podem surgir de acordo com como fluir a amamentação e sim é diagnosticado um freio tardiamente pela anatomia não ser tão expressiva. Quando é diagnosticado na sala de parto é porque de fato ele é muito curto, mas isso não justifica uma intervenção tão precoce. Por mais que de fato aquele bebê irá passar por um procedimento que, apesar de ser simples, ainda se trata de uma cirurgia, o bebê precisa, naquele momento, entender o que é que está acontecendo, ter aquele momento da hora de ouro com a mãe, ter um contato pele a pele. Então, é muito delicado você realizar um procedimento, por mais simples que digam que é, numa sala de parto assim que o bebê nasce. Certo. Vamos ficar atenta, pessoal, né? Porque aí. E deixa eu te fazer outra pergunta. É importante, durante a gestação, a mãe já entender, já procurar, já saber como é na hora, para justamente não acontecer isso na sala de parto? Sim, o melhor enxoval que uma mãe pode adquirir durante a gestação é o conhecimento. É. Portanto, quando a mãe é informada sobre quais são as possíveis situações que a língua presa pode causar, ela já fica mais atenta, porque é comum ter o diagnóstico tardio. Então, mães amamentando há 2 meses, com fissuras mamilares, sentindo dor, porque é comum dizer que amamentar dói. Tudo bem que tem aquele período de adaptação, Sim. mas 2 meses é muito tempo. Ou se não, a mãe de repente vê a amamentação ter dificuldades e achar que tem uma baixa produção de leite materno, e na verdade é um bebê que não está conseguindo sugar adequadamente, e perceber que poderia ter feito algum tipo de intervenção antes, uma procura. Então, minha sugestão sempre é procure uma consultora de amamentação, porque elas são a nossa primeira linha de frente, que vão organizar, ver a pega, como são os ajustes, para, assim, se ainda assim não conseguir, começar a desconfiar. Desconfiar. E se tem ou não, né? Isso. Porque o freno, a língua presa, ele atrapalha bastante a amamentação, né? Ou não, ou existe bebê que mama mesmo com freno. É assim, os bebês têm um instinto de sobrevivência, então eles são extremamente inteligentes.
Se você colocar algum empecilho, eles vão tentar compensar de outras formas. Então, existem alguns viés a dizer assim: ah, amamentou muito bem, vírgula. Não sentiu dor porque a mãe tinha uma produção muito favorável, então o bebê Sim, não precisou morder, não machucou. A mãe estava disponível de hora em hora e o bebê mamava de hora em hora e foi apelidado como bebê guloso. Na verdade, era uma dificuldade na sucção e não conseguia espaçar mais o intervalo entre as mamadas. Não necessariamente a mãe vai sentir dor, a mãe vai desconfiar. Tem alguns bebês que começam a dar sinais daquele freio lingual mais encurtado entre 2 meses e meio e 3 meses, que é é quando a mesmo. capacidade gástrica do estômago aumenta, a habilidade motora do bebê aumenta, então ele vai gastando mais calorias e é uma conta que não fecha. Um bebê que começa a mamar cada vez mais porque está gastando mais energia e precisa de mais leite. Ou um bebê que, de repente, numa mamadeira, tomava o leite num tempo curto e foi cansando e foi demorando mais. Além da amamentação, no futuro, depois assim, de jovem, adolescente, qual é a grande complicação aí de uma língua presa do freno? Então, se existe um bebê de língua presa, muito provavelmente existirá uma mãe, um pai, um avô, uma avó. A principal causa é genética, É apesar de ainda conversarem sobre outras causas, a principal ainda é genética. O que acontece? A grande maioria dos adultos não sabe que tem língua presa. é Então, sério? já já a gente pode até olhar Ai, ali, ei, gente, vamos já vamos ali descobrir. no espelho. Como é que eu sei que eu tenho a língua presa, doutora? Tem que fazer um exercício simples. A minha é presa. Fui diagnosticada quando bebê? Não. Descobri estudando. Então, Consegue mostrar pra gente aqui? consigo. Então Vamos, vamos lá. vamos ver. Vamos lá, gente. Exercício de língua Vamos presa. lá, todo mundo. Todo mundo, É um vai. exercício bem simples e vai rastreando a família inteira, porque se estiver grávida ou com alguma amiga que esteja nesse período da gestação, já vai Ou então, se você antecipando. sabe que alguém da sua família tem a língua presa, já vai, já olha, porque existe, e como é genética, pode ser que o bebê venha com a língua presa, né? Exatamente. Geralmente, quem acha que não tem é quem É que tem. tem. Eita, será que eu tenho? Como é que eu faço? Vamos Vamos lá. lá. Primeiro vai abrir bem grande a boca Ah, aí eu e abri muito. vai colocar a língua no céu da boca sem fechar a boca. Então, lembram que eu comentei que a minha é presa? Sim. Olha o pouco que minha língua sobe. Fechou a boca, tem que abrir bem Ixi, então grande. a minha não vai, não. Pode abertura máxima, pode primeiro. Não acredito. Fala, eu vou ter que ter isso, eu tenho a língua presa. O segredo é esse, É esse, não fechar a boca. não fechar a boca e a língua não bate no céu da boca, é Se a isso? língua não encostar, você tem a língua presa. Presa. Não Sem significa fechar a boca. sem fechar. Pronto. Como é que eu vou dormir hoje? Não Não. significa que obrigatoriamente terá que passar pela cirurgia. Sim. Mas se tiver uma criança, por Na exemplo, gagueira, porque às vezes eu sou gaga. aí acho que uma fono pode ajudar, Às vezes eu tenho essa às situação que eu vezes, dou umas umas travadas. travadas. Agora, se sentir que a dicção em algum momento pode falhar e por isso trava, pode ser por causa da língua. Ah, Dividindo assim por faixa etária. Quando é muito bebê e a principal função é a sucção, tem algum comprometimento, provavelmente, dessa sucção, com alguma compensação. Então, toma uma mamadeira muito devagar, faz estalidos, aquele barulhinho que todo mundo diz assim: olha, que que lindo, tá lindo, dando tá beijinho. beijinho. Então Não é, tá soltando a ponta da língua. não é, Por ele quê? tá com a Porque tá língua preso. presa. Oh, pode. Oh, meu Deus. Aí na introdução alimentar, até em crianças maiores, tem dificuldade em mastigar, principalmente alimentos fibrosos. Então, são aquelas crianças que ou mastigam, fazem aquele bolo de carne e cospem, ou são aquelas crianças que a família diz: meu Deus, meu bebê não mastiga, compensa engolindo. E isso pode acontecer com os adultos. Alguns adultos dizem: eu Eu não faço gosto de isso. comer, não gosto de comer, não gosto, senão o marido que tem a língua presa, meu Deus, parece que nem mastiga, só engole.
Ou engolir comprimido grande, que precisa de meio litro de água. Eu sou dessas. Eu Fechamos o diagnóstico. eu preciso, porque eu não consigo engolir um comprimido. Olha só, porque a dificuldade da língua presa é porque a ponta não sobe. Ah, E se a ponta não sobe para extrair o leite, seja do seio materno, da mamadeira, não sobe para engolir um pedaço de carne, porque o nosso corpo se defende. Se eu não tenho consciência que a sucção vai ser segura para mim, eu preciso de ajuda. Então, o corpo cria algumas travas. é por isso que hoje o pessoal fala assim, às vezes os mais antigos, né? Não, não precisa fazer nada não, deixa pra lá, porque todo mundo sobreviveu e, enfim, né? Não precisou de nada. Foi porque o corpo criou um mecanismo e o bebê conseguiu mamar mesmo com a língua presa. Isso. Gente do São céu. medidas compensatórias. Ou, por exemplo, a língua em repouso, isso é muito legal, tem que descansar no céu da boca. Então, a gente está aqui de boca fechada, a língua tem que ir assim, no céu da boca. Fala, meu Deus, então Se, a gente está errado. se, por exemplo, uma criança ou um adulto fica de língua com a postura baixa, pode dormir de boca aberta e pode ranger os dentes. Porque o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro entende. Se a boca está aberta, ela está seca, eu preciso produzir saliva. Mas se eu tenho a língua presa, a minha língua vai ter dificuldade de acoplar. Só que assim, a pessoa pode ter um fator desse, pode ter refluxo, por exemplo, pode ter tensões aqui a nível cervical, no pescoço, e ter um R vibrante. Perfeito. Eu tenho problema com engasgo, por exemplo. Então, eu estou falando, se eu engasgar, você vai dizer, a língua presa dela. Eu vou começar discretamente a beber água. Então, a gente tem essas formas, essas medidas de compensar e de mascarar. Por quê? Porque nós temos que sobreviver. Então, aquela famosa frase, meu filho teve e não morreu, mas sobrevive até hoje. E olha, Sofrendo. sofrendo. Oh, meu Deus. Então vamos voltar para os bebês. É, a gente se conheceu através de uma cliente muito especial e ela teve esse problema na amamentação, depois descobriu, foi fazer a prenotomia e ela me contou a seguinte frase: Glau, você sabia que pode voltar? E eu, como assim? Eu, meu filho passa por isso, meu bebezinho ali de, sei lá, um mês, passa por isso e corre o risco de voltar. Corre. Para entender o porquê, vamos entender um pouquinho a anatomia. Vamos imaginar que essa seja a língua elevada, subindo a língua. Pode surgir uma estrutura visível ou não, mas todos nós temos essa estrutura bem centralizada, Que a gente vê sempre, né? é isso, que é o freio lingual. Essa estrutura é constituída por fibras tipo 1, iguais à do tendão. Então, elas não sofrem nenhuma deformação de alongamento. Por exemplo, não quero fazer o procedimento, vou tentar fazer algum exercício para ver se alonga. Não, são fibras muito rígidas. A elasticidade delas é muito baixa. Não existe exercício para a língua. Não existe. Para alongar, quando a gente libera o freio lingual, imagina uma corda rígida, que eu quero que tenha mais movimento. Então, é como se eu cortasse ali no meio essa corda. O problema é que a língua tem como pilar o freio lingual. Então, imagina um pilar de um prédio. Você pode operar inúmeras vezes, o nosso corpo vai reconstruir aquele freio lingual. Como? Com aquelas fibras tipo 1, com aquelas fibras iguais às do tendão. Então, se você fizer uma liberação cirúrgica, por melhor que seja, e não tiver um acompanhamento posterior, o corpo vai, de maneira instintiva, reproduzir aquela mesma anatomia. Entendi. Aí, o que a gente faz? Exercício? Nós temos que ter o suporte de uma fonoaudióloga. Certo. Porque aquele bebê que muitas vezes as famílias questionam, mas só tem 5 dias, 6 dias de vida. Precisa mesmo da fono, acabou de nascer. A língua se forma na quarta semana de gestação.
É o freio mesmo? curto. Então, se às vezes a mãe nem descobriu que tá grávida, a língua já Já tá ali tá ali. presa. Eita, E o bebê pois vai olha isso, gente. Olha isso. A língua é importante, viu? Ela nasce antes de alguns órgãos. Ela, ela se boa desenvolve primeiro que alguns boa órgãos, né? observação. Não é porque. Então, se ela nasce antes, é porque tem alguma coisa muito especial que, que, que é a nossa sobrevivência real, né? Exatamente, o bebê com 6 meses de gestação já adquiriu a habilidade de deglutir. Para que serve a língua? Vamos lá. Eita, Aquelas bem assim, né? Do nada. Para que serve a língua? sem língua, a gente não vive, assim, vive compensando. Por exemplo, tem alguns pacientes que precisam fazer uma cirurgia da língua, por exemplo, um câncer. Sim. A alimentação dele é deficiente. Então, a língua serve para respirar bem, porque se eu tenho a língua no céu da boca, eu fecho a boca e respiro pelo nariz, para mastigar com qualidade, para sucção, até para um milkshake, um canudo, eu preciso. Tem algumas pessoas sentem aquela língua cansada de tanto puxar o canudo, porque o milkshake é mais grosso. A fala, o sono. Se eu durmo de boca aberta e de repente fizer uma apneia do sono, eu tenho pausas no sono. Então, a língua. Você já ouviu aquela frase que a saúde começa pela boca? Sim, A língua está ali gente, para é nossa sobrevivência. engraçado, porque até então, até este momento, a gente eu não me dava conta da língua, assim. A gente dá, porque às vezes, eu não sei se a senhora faz isso, a senhora não, peraí. Não. Você faz isso no consultório de escovar a língua, que é importante escovar a língua, não sei, né? Alguns dentistas pedem tudo. E assim, você fica meio que tipo, você usa a língua frequentemente, e aí a gente não para raciocinar sobre ela, né? E se você E limpar sobre a os língua, cuidados, sobre né? os cuidados. E se você limpar a língua e daqui a pouco ela tá com essa borra de novo, tá esbranquiçada, é porque a língua não tá fazendo a autolimpeza. A língua tem que ir de maneira espontânea, Ela faz autolimpeza. isso como se fosse um esfregaço no céu da boca e fazer a autolimpeza. Então, às vezes, a queixa é mau hálito. Porque a família diz: olha, eu escovo a língua da minha filha, mas ela sempre fica com aquele bafinho, a língua sempre fica branca. Então, são às vezes detalhes. Detalhes que a gente, olha que incrível. Gente, que eu tô gostando disso. É. Aprendendo aqui, assim, muito, muito, e um assunto importante, recorrente, que às vezes não é dito, Não é? não é falado, assim, eu vejo pouco falar sobre isso, né? E ter você aqui explicando com essa desenvoltura, eu tô amando isso daqui, porque essas informações elas têm que chegar onde devem. Eu acredito que tem aí umas mãezinhas olhando agora para a língua do seu filho, vendo como é, para até facilitar o processo dele, né? E dentro do consultório, vamos passar assim para o que leva a mãe chegar até você, a odontopediatra. Que primeiro eu acho lindo, parabéns pela sua profissão, porque eu acho que não deve ser uma coisa muito fácil, porque é bebês, né? Bebês e crianças que você atende, né? Isso. De 0 a quantos anos? Até maiores. Maiores. E, E você faz a cirurgia dentro do seu consultório? sim, a gente faz a frenectomia em bebês, em crianças maiores. Às vezes, em crianças maiores, a gente precisa do suporte da sedação. Então, eu chamo uma equipe que me auxilia para a criança ficar mais tranquila naquele momento, é uma sedação consciente. Mas em bebês, não. E eu agradeço a confiança de cada pessoa que me procura, porque você entregar o seu bem mais precioso para uma desconhecida, para fazer um procedimento cirúrgico, é muita E é um responsabilidade. momento muito delicado, porque é nos primeiros dias que a gente está assim com o nosso Tá, filho, né? tá. Você tem quantos filhos? 3. Eita, nossa, é assim, eu tô amando, porque as mulheres que estão vindo aqui têm muitos filhos. E 2 de língua presa. 2 de língua presa? 2 Ah, nasceram de porque língua presa. você disse que tem língua presa, então geneticamente Geneticamente. a língua também está presa.
E como é para ti esse momento de você tem dó? Você fica com pena? Como é? Eu confesso que antes de qualquer cirurgia eu fecho os olhos e eu peço para Papai Nossa, do céu abençoar para que possa me guiar, porque é um momento extremamente delicado, mas eu sempre digo, no dia do procedimento são lágrimas de tristeza. oh, meu Deus. No dia do retorno, que toda cirurgia precisa da avaliação de como está evoluindo a cicatrização, são as lágrimas de alegria. Então, às vezes, tem algumas famílias até céticas, porque a amamentação às vezes está fluindo com compensações, mas no retorno dizem: Meu Deus, como mudou? Eu achei que não tinha como melhorar. Só que o que é que acontece? A cirurgia é uma etapa. Então, quando a gente fala em freio lingual, nós temos que subir uma escadinha. Então, se a língua está presa desde a vida intrauterina e o bebê se condicionou a sugar, porque os bebês na barriga treinam a sucção de maneira compensatória, quando eles nascem, eles vão reproduzir aquilo que treinaram durante a gestação. Se eu fizer o procedimento, existe a memória muscular, que pode fazer com que o bebê tende a reproduzir aquela mesma função. Então, eu sempre digo, saiu de um carro manual, foi para um automático, tudo ficou mais fácil e o bebê não sabe conduzir. Então, a gente precisa da ajuda da fonoaudióloga para guiar a função, para que ela oriente a adquirir um novo movimento. Muito obrigada. Eu assim, eu queria ficar aqui conversando, conversando, eu queria abrir aqui para elas fazer perguntas, mas assim, gente, eu já conversei com ela aqui em off e nós vamos agora um especial. Ela vai falar mais, nós vamos falar sobre os mitos e verdades, deixar dicas aqui para as mamães. Sobre também, vamos abrir mais um pouquinho para uns maiorzinhos? Vamos? Pode? A gente faz umas perguntinhas, mas é só para quem fazer parte da nossa comunidade Prontas para Parir. Então, assim, entra lá, em algum local aqui vai ter o QR Code, vai ter o link para você participar da nossa comunidade. Gente, a comunidade funciona da seguinte forma: é só exclusividade. Não vai ter as coisas que a gente está falando aqui no YouTube nem nas redes sociais. É bem específico para a comunidade. Então, assim, vamos falar aqui sobre mitos e verdades, e eu vou já colocar algumas coisinhas aqui para a gente falar na comunidade, para as mães que iniciam a escovação, por exemplo. Tá? Afinal de contas, nós estamos com um odontopediatra. É uma profissão linda e a gente quer que os nossos filhos desenvolvam da melhor forma possível, né, doutora? Com certeza. E aí, gostou aqui do nosso episódio? Eu amei. Achei que esse espaço é necessário, é enriquecedor e a divulgação do conhecimento é o que vai proporcionar qualidade de vida em todas as faixas etárias. Isso é maravilhoso. É bom. Gente, eu tô empolgada mesmo. Hoje eu tô empolgadíssima, porque assim, trazer pessoas para contribuir e tirar essas informações é essencial. Então, fica com a gente nos próximos episódios, porque tem mais coisa e não esquece de entrar na nossa comunidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada. E vamos agora para nossa comunidade. Vamos lá.